Boa noite a todos e todas. Chegamos na última parte do nosso Absolving do UTFC do ano passado, 2025. Então, hoje nós vamos ver, né, os dois problemas mais difíceis da prova. Problemas que não foram feitos por ninguém no dia da prova. E aí tem um certo debate entre o comitê de qual dos dois problemas é o mais difícil, né? Eu tenho minha opinião, porque se é o meu problema ou o problema do Alan, eu acho que o do Alan é mais difícil. Mas algumas pessoas acham que o meu problema é mais difícil. Eu não vejo porquê. Assim, em termos de código, com certeza o problema do Alan é mais difícil. Em termos de pré-requisitos, o meu problema é mais difícil, mas eu fiz meu problema pensando na pessoa que não tem esse pré-requisito, mas que tivesse alguma intuição. A ideia é que, com alguma intuição, entendendo o enunciado do problema, a pessoa conseguiria conceber uma solução e passar o problema. Então, é sobre isso que eu vou falar na hora de fazer o Absolving do problema sobre como, às vezes, o que tem ali num problema de maratona de programação ou de programação esportiva vai muito de intuição. Como a intuição é importante para resolver problemas. E esse problema que é o problema que a gente vai ver agora, ele é um problema sobre intuição. Este é um problema interativo, né? É um trocadilho aí com duas coisas, com problemas interativos de programação esportiva, né? Todo problema interativo começa com essa frase, o enunciado vem com essa frase, né? Este é um problema interativo. E aí o time da UTFPR, que foi para a final brasileira ano passado, era o time do Alan, Henrique e Thaís. O nome do time era Este é um time iterativo, né? Então era o nome do time. Inclusive, Este é um time iterativo, né? Eles não colocaram com N. Este é um time iterativo, que é o nome do time. Mas com um trocadilho aí com este é um problema interativo dos problemas interativos. E o que é um problema interativo, para início de conversa, né? Um problema interativo é um problema em que, na execução do seu programa, do programa que você elabora para o problema, você vai interagir com um outro programa. Então, existem vários tipos de problemas em programação esportiva, né? Os mais simples são aqueles em que o programa que você tem que desenvolver vai ler uma entrada, vai devolver uma saída, e essa saída vai ser comparada com um mero diff, com uma saída de gabarito. Então, não há múltiplas respostas possíveis que o seu programa pode dar. Geralmente, ali, se tem mais de uma resposta, o próprio enunciado do problema já diz, então imprima ao menor, ou faz alguma coisa assim, para que a saída esperada de cada caso de teste seja única. E aí o juiz, né, o bot que vai avaliar o teu código, vai simplesmente fazer um diff, burro mesmo, entre a saída que o seu programa dá para cada caso de teste e uma saída de gabarito. Alguns outros problemas são um pouquinho mais elaborados. E o que o bot faz, na verdade, é processar a sua saída. Então, são problemas em que admitem várias saídas possíveis, né? A gente teve alguns casos no próprio TFC, né? O problema H, que a gente vai fazer daqui a pouco, é um problema que pode haver mais de uma solução possível e está tudo bem, né? Porque o juiz ele é um pouco mais esperto. Ele vai pegar a saída que o teu programa vai dar e ele vai processar essa saída. Ele vai verificar se ela é uma das várias saídas válidas possíveis para aquela entrada. Mas tem problemas que são o que a gente chama de interativos, que são problemas em que o teu programa vai interagir com algum outro programa, né, que às vezes é chamado de oráculo. Um exemplo, né, talvez do mais clássico de um problema interativo seria você adivinhar um número. Então, tem um número lá que você não conhece, mas você tem que adivinhar. E você pode interagir com um oráculo que conhece esse número e que, quando você faz uma consulta para ele sobre um valor, ele responde se o número que você procura é menor, igual ou maior do que o valor que você tem que descobrir. Então, você podendo interagir com esse oráculo, fica muito fácil você fazer um código que, em poucas consultas, né, um número pequeno de consultas a esse oráculo, resolve o problema de encontrar o número incógnito. Porque uma busca binária, né, você consegue ali achar um número muito rápido. Mas é claro que existem problemas um pouco mais elaborados, né, que vão fazer uso de interação. Então, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre o enunciado deste problema, vai ficar claro o papel do oráculo aqui nesse problema e a gente vai, inclusive,
codar. Vamos primeiro entender o problema. Tá? Então, eu não vou ler o problema para vocês, mas a gente vai conversar um pouquinho aí sobre o enunciado, tentando entender. Eu acho que esse barulhinho foi um barulhinho lá do Google Meet, e eu preciso clicar em continuar na chamada aqui para ele poder não derrubar a chamada, porque eu estou sozinho na chamada, né? Então, aqui no problema, a gente tem uma sequência cíclica de planetas, né, que são numerados de 0 até P-1, sendo que P é um número garantidamente primo. Então, no exemplo, né, a gente tem os planetas aí de 0, 1, 2, 3, 4. E você vai começar uma viagem no planeta 1. E aí, a cada passo dessa viagem, não vou contar a historinha aqui, mas a cada passo dessa viagem, você vai dar um salto, né, nessa lista circular de planetas, que é o dobro do salto que você deu no passo anterior. Então, a primeira viagem, você sempre vai do planeta 1 para o planeta 2. Aí depois, você vai ter que fazer uma viagem de distância 2, do 2 para o 4, certo? O próximo salto vai ser um salto de tamanho 4. Então, do 4 eu vou para 0, 1, 2, 3. Eu vim parar aqui em 3, né? E assim vou, né? Do 3 eu vou dar um salto de tamanho 8 e com isso vou parar no planeta 1, recomeçando de volta a jornada, né? Então, para P igual a 5, os planetas visitados são 1, 2, 4, 3 e 1. Né? Para P igual a 7, vejam só, né? Se eu vou começar no 1, 2, aí eu vou ter que ver, o dobro de 2 é 4. O dobro de 4 é 8. Mas 8 mod 7, eu posso pensar que essas operações, essas viagens, são operações na aritmética modular, certo? Módulo 7. E aí, 8 mod 7 é 1. Eu vou voltar para o planeta 1. Vejam que aqui, para P igual a 5, eu consegui passar por todos os planetas, exceto o 0. Né? Aqui não. Aqui eu não consegui passar por todos os planetas, exceto o 0. Aqui ficaram de fora, né, uma galera. Ficou de fora o 3, ficou de fora o 5, ficou de fora o 6, né, dos planetas ali de 1 a 6. Para P igual a 11, olha só, né, eu posso encarar esses planetas que eu visito como potências de 2. São as potências de 2 módulo P. Né? Então, a potência 0 é 1, módulo 11. A potência 1 é 2, 4, 8... Vejam que a potência 4 de 2 módulo 11 é 5, né? Que 16 mod 11 é 5. Depois, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 9. Né? Estou fazendo aritmética, módulo 11. 9 vezes 2, 7. 7 vezes 2, 3. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 1. Uma coisa que é garantido, o problema dá essa garantia, né, de que a gente sempre vai voltar para o sistema 1 em algum momento. A gente sempre vai voltar para o planeta 1 em algum momento. E outra garantia que o problema dá é que o planeta 0 nunca vai ser visitado. Mas o que o problema quer saber é o seguinte: na expansão dessas potências de 2, módulo P, você visita todos os planetas de 1 a P-1 ou ficam planetas de fora? É isso que você tem que responder, beleza? Então, o problema é esse, né? Dado P, a gente quer decidir se todos os resíduos, né? Resíduos são os restos possíveis da divisão. Se todos os resíduos de 1 a P-1 são potências de 2 módulo P. Então, eu quero poder decidir, né, para cada I de 1 a P-1, se existe algum M, tal que 2 na M é igual a I, certo? Quero decidir se todos os resíduos de 1 a P-1, né, que a gente chama de resíduos não nulos, se todos os resíduos não nulos são potências de 2 módulo P. Para quem já fez aí algum curso de teoria de grupos, né, a gente pode refrasear isso na linguagem de teoria de grupos, né, a gente quer saber se 2 é um gerador do grupo multiplicativo ZP sem 0.
né? Quer dizer, se a expansão das potências de 2 gera todos os elementos desse grupo, que são os números de 1 a p-1. Muito bem. Lembrando, né, que o número A é potência de 2 módulo P, se existe um x, tal que 2 na x é A módulo P. A gente usa essa notação aqui para dizer que 2 na x menos A é divisível por P. Beleza? Então, vejam só. Tá, isso aqui já está falando do oráculo. Antes de falar do oráculo lá, só vou fazer um comentário aqui bem rapidinho sobre uma coisa que você não precisa saber para resolver o problema, né? Isso que eu falei agora há pouco, de que em algum momento a gente sempre vai chegar de volta no planeta 1, vem do fato de um teorema bem importante aí da teoria de números, que é conhecido como o pequeno teorema de Fermat, né? Que diz que 2, na verdade, para qualquer A, não precisa nem ser 2, qualquer A que não seja 0, A na P menos 1 sempre vai ser 1 módulo P. Mas você não precisa saber disso para resolver o problema, até porque você pensa, bom, eu vou ficar ali nesses planetas ciclando, né? E em algum momento eu vou ter que voltar para o 1 porque o número de planetas é finito. Então, também você poderia pensar nessa intuição, né? Dá para fazer uma continha, que eu não vou fazer agora, mas se, por exemplo, o ciclo ocorresse de algum modo que não incluísse o planeta 1, você poderia fazer uma aritmética aqui e chegar numa contradição. Eu não vou fazer essa conta agora, mas fato é que o problema garante que você volta no planeta 1, e eu queria pelo menos fazer o comentário de que, pelo pequeno teorema de Fermat, a gente tem essa garantia, tá bom? Deixa eu não falar dessas coisas. Vamos pensar, bom, como que a gente resolve esse problema, né? Resolver o problema de decidir se todos os resíduos não nulos são potências de 2 módulo P. É um problema assim, difícil da computação. A gente consegue, com um algoritmo, existe, né, um algoritmo O raiz de P log P, que resolve esse problema, mas provavelmente você, competidor do TFC, não conhece esse algoritmo, você não sabe como resolver esse problema com essa complexidade. E aí você não resolve esse problema, né? Você chegou lá no caderninho, não tem um algoritmo que resolve esse problema nessa complexidade, ou então você não tem esse pré-requisito de iter dos números para poder resolver esse problema, e aí você fica sem um balão. Aí, o autor do problema tornou esse problema interativo. Ele colocou uma ajuda, que é um oráculo, que não resolve o problema que você tem que resolver, mas ele resolve algum outro problema que pode te ajudar. Então, você não sabe como que o oráculo resolve esse outro problema, mas você tem o auxílio desse oráculo para fazer consultas a ele e, quem sabe, resolver o seu problema. Então, a ideia aqui deste problema ser interativo, apesar de que ele não precisa ser, mas a ideia aqui desse problema ser interativo é poder ajudar o competidor que não tem essa base de teoria de números, que não conhece a solução que poderia resolver esse problema sem o auxílio do oráculo. E o oráculo ele resolve um problema bem específico. Eu faço uma consulta para o oráculo, né, eu escrevo na saída interrogação A, B, onde A e B são 2 resíduos módulo P, são 2 valores aí entre 2 e P-1, e o oráculo ele vai me responder, ele vai me dar uma resposta, né? Ele vai me responder um valor x, olha só, ele me responde um valor x não negativo, que também é um resíduo módulo P, de modo que A menos B elevado a x é divisível por P. O que significa A menos B elevado a x ser divisível por P? Significa que A é B elevado a x mod P. Então, esse é um oráculo bem poderoso, né? Qualquer par AB de inteiros que eu passar para ele vai me retornar um expoente x, que elevando B na x, me dá A, módulo P. Beleza? Se não existir esse x, o oráculo vai me devolver -1. Quer dizer, se
A não for potência de B, então não existe esse expoente, o oráculo vai me responder menos 1. Pô, o oráculo está fazendo uma coisa que é basicamente o que a gente quer, né? A gente quer decidir se todos os resíduos entre 1 e P-1 são potências de 2. Se eu passo um resíduo A para o oráculo consegue dizer se esse A é potência de 2. O problema é que a gente tem que resolver não só para um A, a gente tem que resolver para todos os A. E se eu quiser resolver para todos os A, eu vou ter que iterar de 1 a P-1, chamando o oráculo para todos eles, para saber se todos os números são potência de 2. Isso não vai dar. E isso não vai dar por vários motivos. Primeiro que o P é muito grande. O P é um número da ordem de 10 na 12. Eu não vou ter tempo para executar 10 na 12 operações. E outra, eu só posso fazer um número bem limitado de perguntas para o oráculo. Eu não posso fazer 10 na 12 consultas. Eu só posso fazer 8 consultas para o oráculo no máximo. Então, tudo bem, eu sei que o oráculo consegue me responder se um dado A é potência de 2. Eu quero saber se todos os números de 1 a P-1 são potências de 2. Só que eu só posso perguntar para 8 valores. E agora? O que eu faço? Então, como podemos usar o poder do oráculo para decidir se todos os A são potências de 2? Bom, olha só. Vamos pegar aqui o caso do P igual a 7. Eu sei que as potências de 2, módulo 7, são 1, 2 e 4, né? Porque 4 vezes 2 dá 1 de volta. Então, todos os números 1, 2 e 4 são potências de 2, módulo 7. Vamos pegar um número que está fora dessa lista, 3. 3 é 3 vezes 1, certo? Percebam que se eu multiplicar o 3 vezes 2, dá 6. E o 3 vezes 4, dá 5. Perceberam? Se eu pegar um número que está fora da lista e multiplicar pelos caras que estão na lista, eu vou obter números que estão fora da lista. Beleza? Então, genericamente, se eu pego um número A, que é a mesma coisa que A vezes 2 na 0, e esse A não é potência de 2 módulo P, então A vezes as potências de 2 também não vão ser potências de 2 módulo P. Você pode chegar a essa conclusão como? Fazendo as contas, sei lá, fazendo uns exemplos, né, e perceber isso, ou até com um argumentozinho aqui que não é difícil. Eu penso, bom, A vezes 2 na M. Vou supor aqui, a fim de contradição, que A vezes 2 na M é 2 na X, módulo P. As contas aqui são todas na aritmética módulo P. Certo? Mas aí, A vai ser igual a 2 elevado a X menos M. Ou seja, A é potência de 2. Ah, esse valor aqui é negativo. Então é só... Coloca aqui um mais R, onde esse R é o menor cara que tal que 2 na R dá 1. Você não tem a garantia do problema que sempre volta para 1. Então existe um expoente R que 2 na R dá 1, certo? Então, pronto, já transformei o X menos M em que, né, se for negativo, então vai ficar R mais X menos M não vai ser negativo. Beleza? Então, assim, esse seria um argumento mais ou menos formal, tem umas coisas que estão escondidas aí, mais ou menos formal, que prova, né, que todas as potências de 2 multiplicadas por um número que não é potência de 2 resulta num número que não é potência de 2. Tudo bem? Então, né, se algum A não é potência de 2 módulo P, então pelo menos metade dos caras entre 1 e menos 1 também não são. Certo? Porque eu vou pegar... se eu tenho um A que não é potência de 2 módulo P, se eu multiplicar esse A pelas potências de 2, o resultado vai ser números que não são potências de 2. Tudo bem? Nesse caso, então, se eu não tenho todos os números de 1 a P-1 potências de 2, eu vou ter, no máximo, metade deles. Certo? Porque, né, quando eu pego um A e multiplico pelas potências de 2, eu obtenho um conjunto do mesmo tamanho de números que não são potências de 2.
Na linguagem de teoria dos números, são duas coclasses do grupo. Né? E tem um termo importante aí de teoria de grupos, né? Que a ordem do subgrupo sempre divide a ordem do grupo. Né? Então, quer dizer, se eu olho para o subgrupo das potências de 2, se ele não é todo o grupo, então ele é um grupo que tem no máximo metade do tamanho do grupo todo. Mas, de novo, vocês não precisam saber essas coisas para resolver esse problema. Né? Vocês só precisam ter essa intuição ou perceber, né, que multiplicando as potências de 2 por um número que não é potência de 2, você obtém números que não são potência de 2, logo, ou todos os números são potência de 2, ou só no máximo metade dos números é que vão ser potências de 2. Então, se só no máximo metade dos números é que vão ser potência de 2, e meu problema é decidir se todos são ou não são, ou se existe algum que não é, e eu tenho um oráculo que pega um cara e consegue responder se esse cara é potência de 2, eu posso ter um algoritmo muito simples. Chuta um valor A entre 2 e P-1. Se o oráculo responder que esse A não é potência de 2, eu posso dar a resposta do problema, né, que é carinha triste. Eu não falei isso, desculpa, mas o que você vai ter que dar como saída no final da interação é carinha triste ou carinha feliz. Carinha feliz quer dizer que você está convencido de que todos os números são potências de 2, e carinha triste é que você conseguiu descobrir um número que não é potência de 2. Beleza? E o algoritmo é esse. Chuta um número lá, se o oráculo respondeu -1, se ele tem certeza da resposta. Carinha triste. Agora, se o oráculo respondeu que esse número que você chutou é potência de 2, se você responder carinha feliz, qual que é a probabilidade de você estar errado? A probabilidade de você estar errado é no máximo meio. Né? Porque o caso em que os números... O caso da resposta errada seria um caso em que não é verdade que todos são potência de 2, mas aí é no máximo metade deles que são. E você deu azar de chutar um cara que era. Então, a probabilidade de estar errado é no máximo meio. Certo? Claro que no máximo meio é um problema meio alta. Mas, assim, você pode fazer 8 chutes, né? Então, se você chutar 8 vezes e nas 8 vezes você obtém a resposta de que os números são potência de 2, a chance da tua resposta, carinha feliz, tá errada, ela é menor ou igual que 1 sobre 2 na K. É uma prova muito pequena. É 1 sobre 256. É bem aceitável. Tudo bem? Então, após 8 iterações, é no máximo 1 sobre 256 a resposta de o teu chute está errado. Claro que você pode pensar, poxa, mas provavelmente meu programa vai rodar para vários casos de teste, né? Eu não sei quantos casos de teste ele vai rodar, mas assim, se for 100 casos de teste, já vai ser ali, sei lá, 100 sobre 256, a probabilidade de dar boa a minha submissão ou não. Tem um risco ali, tem um perigo de você fazer o seu chute, mas era essa a solução esperada, né? Que a gente esperava que os competidores fizessem. Infelizmente, ninguém passou esse problema. Mas vejam, eu até falei aí, né, que é claro, a grande sacada seria você perceber que multiplicando o número A, que não é potência de 2, por uma potência de 2, você obtém números que não são potência de 2, mas talvez nem isso precisava para você ter a sacada desse algoritmo probabilístico. Porque tinha muitos exemplos aqui no caderno, e se você só lesse e entendesse os exemplos, você já ia perceber um padrão aqui. Nesse exemplo de interação, ó, chutei 3, e os chutes são sempre com 2, né? Quer dizer, estou sempre querendo verificar se o número é potência de 2. Aí, e o oráculo respondeu alguma coisa, então eu decido, né, carinha feliz. Aqui, ó, o oráculo respondeu alguma coisa, eu continuo fazendo chutes, o oráculo está sempre respondendo alguma coisa, e no final, carinha feliz. Agora, se o oráculo em algum momento devolve -1, carinha triste. Então, eu tinha uns exemplos aqui suficientes para você, primeiro, perceber que todas as consultas eram para decidir se chutes eram potências de 2. Então, assim, lendo esses exemplos, porque o cara está fazendo essa consulta para esse valor aqui? Deve estar chutando. E está chutando mesmo.
E sempre potência de 2? Sim, sempre potência de 2, porque isso é o mínimo que você deveria inferir no estado do problema. Né? E deveria ficar claro aqui pelos exemplos que quando o oráculo devolve -1, a resposta é carinha triste. Ó, devolveu -1, carinha triste. Né? Porque você descobriu um número que não é potência de 2. Então a ideia era que, lendo esse enunciado, interpretando aqui os exemplos, o cara fosse ter a sacada de, não, vou fazer chutes aqui, se responder -1, a resposta é carinha triste, se não responder, eu vou apostar na resposta carinha feliz, são 8 consultas, deve dar boa isso. A gente queria ver um pouco de coragem aí na galera de tentar o óbvio, porque o óbvio ia passar, com alguns detalhes de implementação que eu vou colocar aqui, mas era isso que era pedido. Tá? Era isso que a gente esperava aí dos competidores. Um bocado de intuição e coragem. Nada de conteúdo, mas um bocado de intuição e coragem. Tá? Deixa eu só comentar rapidinho sobre a solução exata que não usa oráculo. Né? Essa solução consiste nesse teorema, que é um teorema até que bastante conhecido aí de teoria dos números, que é uma caracterização de raízes primitivas módulo primo. Ela serve não só para 2, ela serve para qualquer A. Né? Eu falo que A é raiz primitiva módulo P, C e somente C, quando eu pego e elevo A na P-1 sobre Q, onde Q é um fator primo de P-1, o resultado não dá 1. Então, aqui dá um algoritmo O de raiz de P log P. Porque basta eu pegar todos os fatores primos da decomposição de P-1, que eu obtenho em O de raiz de P log P, e testar só para os fatores primos se 2 elevado a P-1 sobre Q é 1 ou não. Então, eu testo só para essas potências de 2, e se todas elas derem diferente de 1, eu sei que 2 é uma raiz primitiva. Né? Raiz primitiva significa que a expansão das potências de 2 módulo P gera todos os números, todos os resíduos não nulos módulo P. Tá bom? Essa é a solução, né? Para P 10 na 12, raiz de P log P vai dar algo em torno, sei lá, 10 na sétima, um pouquinho mais talvez, e passa no tempo de boa. Então, essa solução, assim, que você poderia fazer se soubesse um bocadinho de teoria dos números e nem usaria oráculo. De novo, o oráculo ele foi colocado nesse problema para facilitar, porque a gente não queria cobrar conteúdo, a gente queria era ver coragem e intuição. Né? Mas, infelizmente, a galera não teve, né, no dia da prova. Eu fiquei triste, porque eu achava que alguém, pelo menos, fosse passar o problema, mas não acabou acontecendo. Bom, eu vou codar aqui. O código é muito simples, né? Só tem alguns detalhezinhos que eu vou acabar comentando. Especialmente porque a gente vai fazer chutes, né, sorteios, na aritmética módulo P. Né? Eu vou ter que pegar um número aí. E como é que eu chuto um número nesse intervalo de 1 a P-1, sendo que o P é bem grandão, é um long, né, 10 na 12. Como é que você faz sorteios de números grandes? Então, eu vou fazer um comentário sobre isso. E é bem importante que os teus sorteios sejam certos, né? Que você esteja, de fato, amostrando com distribuição uniforme nesse intervalo. Toda a análise que a gente fez agora há pouco, ela foi supondo que a probabilidade de cada número aqui ser obtido era a mesma, né? Que a distribuição aqui era uniforme. Se você faz um sorteio que não segue essa distribuição, a análise já não vale e aí a coisa pode ser diferente. Né? Então, inclusive, os casos de teste foram elaborados para tentar pegar códigos que não tomassem esse cuidado de não usar uma distribuição uniforme nesse sorteio. Tá? Então, esse é um detalhe de implementação que a gente precisa conversar na hora de codar, mas basicamente é o único. O código é realmente muito, muito, muito simples. Então, eu vou pegar aqui, criar um e.cpp. Oi? Sim, eu posso dar zoom. Melhorou, né? Eu esqueço que no Emacs, todo buffer que eu abro eu tenho que acertar de volta o tamanho da fonte. Então, a gente vai ler o P. Eu vou só declarar que long é LL.
A gente vai ler o P, que é a entrada do problema. Certo? Eu vou ter uma variável que eu vou chamar de resposta, que ela começa com 1. A princípio, eu estou acreditando que 2 é uma raiz primitiva módulo P. Ou seja, a princípio, eu estou acreditando que todos os resíduos não nulos do módulo P são potências de 2. E aí, quando eu descobrir um cara que faz oráculo devolver -1, eu mudo de opinião. Certo? Então, eu vou entrar num laço. Enquanto eu ainda estou acreditando nisso, enquanto eu ainda tenho tentativas, então vou ter aqui 8 tentativas no máximo, né? Então, enquanto eu ainda tenho tentativas, eu vou fazer mais um chute, né, mais um chute de um valor entre 1 e P-1 e mais uma consulta para o oráculo. Galera, eu acho que esse barulho foi de volta lá do Google Meet. Ninguém entrou online, o que é muito bom, né? Significa que as pessoas estão vindo presencial aqui para a oficina. Eu vou sair aqui do Google Meet. É uma coisa a menos para estar sendo processado aqui pelo meu laptop. Então, enquanto eu tenho tentativas e enquanto não descobri que a minha resposta é carinha triste, lembrando que carinha triste a gente sempre tem certeza da resposta. Né? Descobriu que a resposta é carinha triste, você para tudo, vai imprimir carinha triste. É só o carinha feliz que talvez tenha ali uma probabilidade de erro. Né? A gente tem apenas chances de falsos positivos, não de falsos negativos nesse algoritmo. Então, vamos lá. Eu tenho que fazer um chute aí de um dado A, módulo P. Para isso, eu vou criar uma função que eu vou chamar de BigRange, que eu passo um valor aqui, por exemplo, n, ele sorteia entre 0 e n-1. Só que eu quero que ele sorteie entre 1 e p-1. Então, se eu passar, por exemplo, p-2, ele vai me sortear um valor entre 0 e p-3. Se eu somar com 2, ele vai me passar um valor entre 2 e p-1. O que é que eu quero? Eu não quero chutar 1. Chutar 1 é sem graça. Eu vou chutar, já vou fazer um chute ali entre 2 e p-1, certo? E aí eu vou consultar o oráculo. Para fazer essa consulta para o oráculo é só printar mesmo na saída padrão a interrogação. O oráculo responde se A é potência de B módulo P. Então, eu passo o A, L e LD, e passo 2. Né? A potência que eu quero descobrir essa é a potência de 2. E mando isso lá para o oráculo. Uma coisa importante, né? O oráculo ele devolve a resposta na entrada padrão. Então, a interação entre o seu programa e o oráculo, e o programa do oráculo, vai ser tudo através da entrada e da saída padrão. E essa entrada e a saída padrão precisam ser sincronizadas. Né? Você vai ter que pegar ali a resposta do oráculo. Então, não pode acontecer que o sistema operacional bufferize essa tua saída aqui e fique aguardando para depois printar tudo, porque isso vai dar um problema para o seu programa. Né? Você vai acabar tomando um TLE, porque ficou bufferizada a tua consulta e o teu programa ficou esperando a resposta, certo? Então, para evitar que isso aconteça, né, para que o sistema operacional descarregue aquilo que você mandou para a saída, para que venha a resposta do oráculo e você consiga pegar e consiga continuar a execução do seu programa, você precisa dar um descarrego no buffer de saída, né, um flush std-out. Isso vai fazer com que seja descarregada aí aquilo que você mandou para a saída e você consiga fazer a leitura da resposta do oráculo. Beleza? E a resposta do oráculo vai ser um valor X, né? Que vai vir lá. Que pode ser, inclusive, -1, caso A não seja uma potência de 2. Então, você vai simplesmente verificar, fazer esse teste, né? X é maior ou igual que 0? Se for, beleza. A resposta continua 1. Senão, você já descobriu que a resposta é 0. Tudo bem? Beleza? No final, você vai simplesmente
imprimir, né, carinha feliz ou triste, dependendo do valor da resposta. Então, se a resposta tá 1, você imprime carinha feliz, se não, você imprime carinha triste. Ok? Estou pela primeira vez experimentando esse setup aqui de colocar a tela do lado com a cola, então por isso que eu estou um pouco ainda me adaptando, né? Daqui a pouco vai ficar mais natural de fazer a coisa toda. Acho que não cometi nenhum erro. É isso aí. Alguém quer fazer algum comentário sobre a função main? Antes da gente implementar a função bigRand? Não? Beleza, vamos aprender a sortear valores grandes no C ou C++, porque isso não é tão simples, né? Quero fazer um sorteio aí entre 0 e n-1. Então, se você pega e simplesmente chama a função rand, ela retorna um valor entre 0 e uma constante, que é a constante rand_max, que não é muito grande. Ela é uma constante lá que, se você consultar, acho que ela tem 10 bits, alguma coisa assim. Né? É um valor que não chega nem a ser 32 bits. Então, é um valor pequeno lá. Bom, 10 bits, com certeza, ela vai consultar, mas ela vai retornar, sei lá, um valor aí de pelo menos 10 bits aleatórios, mas não muitos, não muito mais que isso. Então, assim, você quer um número até 10 na 12, certo? Então, o que eu vou fazer é dividir esse meu 10 na 12 em 4 partes. Né? Eu vou pegar, sei lá, se eu consultar aqui, ó, se eu pegar 2 na 40, 2 na 40 dá maior que 10 na 12. É um número um pouquinho maior que 10 na 12. Então, o que eu vou fazer é 4 sorteios para cada parte de 10 bits desse número de 40 bits que eu vou sortear. Então, eu vou sortear esses 40 bits e aí fazer o resto da divisão por n. Tudo bem? É basicamente assim que eu vou fazer. Né? Não adianta eu simplesmente fazer rand%n, porque eu não vou estar gerando todos os 40 bits aleatórios que eu preciso. Eu vou estar gerando só um pouquinho mais que 10. Tá? Então, a ideia é bem simples. Eu vou pegar aqui o A vai ser... outra coisa. Eu preciso driblar a maldade do setter, do autor do problema, que pode ter configurado os casos de teste para forçar o teu programa a dar a resposta errada se você esquece dessa linha aqui. Então, se você deixa a semente padrão do sistema, o teu código não é mais probabilístico, ele é determinístico, e aí o setter consegue saber o que o teu código faria e ele vai lá e te ferra. Então, torne o seu código probabilístico. Né? Drible o setter para o teu programa passar. Então, alimente aí a semente de alguma coisa que vai variar. Né? Por exemplo, o tempo do sistema. Enfim. Então, eu estou pegando aqui... vou pegar 10 bits aleatórios. Como é que eu pego 10 bits aleatórios? Eu posso simplesmente fazer uma máscara. Né? Pego aqui... um shift para a esquerda, 10 menos 1. Isso aqui é uma máscara de 10 bits todos ligados, certo? E aí faço E bit a bit com range, certo? Isso funciona. Então, vou pegar 4 máscaras dessa. A, B, C, D. E no final... eu vou pegar um número que é A, vou dar shift 30 bits, mais B, vou dar shift 20 bits, mais C, vou dar shift 10 bits, mais D. Beleza? Assim eu gerei aí um número de 40 bits aleatórios, e aí eu retorno esse número módulo N. Ok? Assim, para ser bem rigoroso, isso aqui não é distribuição uniforme. Para N suficientemente grande,
para N suficientemente grande, isso é uma distribuição um pouco próxima da uniforme, quer dizer, ela vai ficando mais próxima da uniforme conforme N vai crescendo. Para valores pequenos de N, não dá nada uniforme, fica bem distante do uniforme. E é fácil de ver. Imagina que o teu N é 6, certo? A potência de 2 mais próxima de 6 para cima é 8. Então, se eu fizer a lógica do mod, eu teria, né, todos os resíduos... Aliás, vamos pensar que a minha função range sorteasse um número com distribuição uniforme de 0 a 7. Certo? E aí eu vou lá e faço e trunco isso, botando mod 6. O que vai acontecer? O resultado 6 vai ser mapeado para o 0 e o 7 vai ser mapeado para o 1. Então, 0 e 1 vão ter o dobro de probabilidade de acontecer do que os demais valores. Então, a distribuição já não é mais uniforme. Então, esse negócio de você fazer %n, isso altera a distribuição. Para N grande não é tanta coisa, mas assim, tem que ter consciência de que você está perturbando um pouco a distribuição, ela já não é mais uniforme. Tá? Se você quiser distribuição uniforme mesmo, ou tão uniforme quanto a garantia de quem implementou a função range, porque também não é exatamente uniforme, até porque é um algoritmo que gera número pseudo-aleatório, né? Não é nada aleatório de verdade, o que você pode fazer é pega a primeira potência de 2 maior que N, sorteia módulo ela, e aí depois você verifica se o número sorteado está entre 0 e -1. Se não está, joga fora, sorteia de volta. E fica fazendo isso. O número esperado de iterações desse processo é no máximo 2. Porque você pegou a primeira potência de 2 maior que N. Então esse é um jeito mais higiênico, né, de não alterar a distribuição. Mas aqui o %n não vai comprometer o código de passar. Beleza? Chega de comentários sobre algoritmos probabilísticos. Vamos testar. Se bem que é meio difícil de testar, porque, né, mas vamos testar. A gente não tem oráculo, né? Esse que é o problema. Então a gente vai fazer oráculo no terminal mesmo. Então vou pegar aqui um exemplo. Vou pegar o 5, que é um pouco mais interessante. 5. Daí, o meu programa está perguntando sobre 2,2, eu vou responder 1. O programa está perguntando sobre 3,2, eu que sou oráculo vou responder 3. O programa perguntou sobre 2, ele não perguntou sobre 4, hein? Mas perguntou sobre 2. A gente sabe que 2 é a potência de 2. Então, eu vou responder 2 na 1, né? Que 2 na 1 que é 2. Agora, o programa está perguntando sobre 3. Ele já perguntou sobre 3, ele não lembra, mas tudo bem. Então, a gente sabe que para 3 a resposta é 3. De novo, está perguntando sobre 3. E agora está perguntando sobre 4. 4 é a segunda potência de 2 módulo 2, 1. Ele fez as 8 consultas porque a gente programou para fazer 8 consultas, né? Aí respondeu sim. Então, é isso. Né? Se fosse 7. Está perguntando sobre 2,2, eu vou responder 1. Está perguntando sobre 3,2. 3 não é potência de 2 módulo 7. E aí o programa está rejeitando. Beleza? Então, eu vou submeter e ir para frente, porque eu quero codar o H. Aí passou, olha só que legal. Gente, vamos para o próximo problema, porque o próximo problema ele é simples, mas ele o código é comprido, né? Ficou pequeno ficou curto esse horário da oficina do clube, né? Eu tô achando que 2 horinhas aula só é tão pouca coisa, mas tudo bem. Tem que repensar isso daí. A hora da estrela. Eu vou... Assim, não tem muito o que entender do enunciado. Em termos de enunciado não é tanta coisa, o problema maior é de código mesmo. Acho que todo mundo que veio fazer a prova do TFC no dia conseguiu entender o que é para fazer. Né? O problema mesmo é codar. É saber fazer e codar.
Então, a gente tem aí uma origem, que é a posição da nave. Vou pegar esse exemplo aqui, que inicialmente a nave está em 00, certo? E você tem supernovas que explodem em alguns instantes de tempo. O problema dá cada supernova por esses 5 valores. O tempo em que a supernova explodiu, então aqui no caso ela explodiu no tempo 0, a duração da explosão, então essa supernova aqui ela durou por 2 unidades de tempo, e aí vem o centro da supernova, então a supernova está centrada no ponto 7, 0, né, x igual a 7, y igual a 0, e o raio da supernova, que é, no caso da supernova, 6. Então, esse exemplo de entrada ele corresponde a este caso de teste aqui, que a gente tem 3 supernovas, 2 que aparecem no instante 0 e uma que aparece no instante 1. Então, no instante 0, no instante t igual a 0, a gente tem essas 2 supernovas, né, a centrada em 7, 0 e a centrada em menos 3, 6. E no instante t igual a 1, a supernova centrada em menos 3, 6, ela desaparece. Na entrada, se a gente for ver, ela tem duração só de uma unidade de tempo, então ela fica só no instante t igual a 0, no instante de t igual a 1 ela já desapareceu. Por outro lado, a supernova centrada em 7, 0, ela tem duração 2, ó. Então ela vai persistir ainda no instante de tempo igual a 1. Só que em instante de tempo t igual a 1, ainda vai aparecer mais uma supernova centrada em menos 3, menos 6, né, com um raio 6 também. Então, vai aparecer essa outra supernova aqui. E o que você vai ter que fazer? Você tem que direcionar um canhão, aí, o telescópio, né, a direção do telescópio da nave, para algum lugar, para algum ângulo onde não tenha supernovas. Com algumas coisas que facilitam bastante o problema. Primeiro que esse movimento de você direcionar o telescópio, ele é discreto, então não tem problema se do ângulo que você está agora para o ângulo que você vai, você passar por uma supernova. Isso não é um problema. Você só precisa encontrar algum ângulo que seja livre, onde naquela direção não tenha supernova. E o objetivo é esse. A cada t, você tem que posicionar o telescópio em alguma direção onde em alguma direção que não intercepte nenhuma supernova. Tudo bem? E outra coisa que é importante, você precisa ter o ângulo que você vai colocar o telescópio, tem que ser sempre inteiro em graus, entre 0 e 359. Então, sempre tem que achar ali um ângulo para posicionar o telescópio. Apesar do desenho, assim, a intersecção com o círculo da supernova tem que ser nula. Então, não pode nem mesmo intersectar um ponto, não pode nem mesmo tangenciar a circunferência da supernova. Ela precisa ter um epsilonzinho ali separando. Tá? Então, isso é muito bem explicado no problema. O problema está muito bem escrito. Parabéns ao Alan. Né? Acho que ninguém que leu o problema teve dificuldade para entender. Fica claro que um jeito de a gente resolver esse problema, né, seria pensar nos intervalos de ângulos disponíveis que a gente tem, né, a cada instante de tempo, e como a explosão de uma supernova altera esses intervalos. Então, ele acaba, assim, né, deve existir alguma conta, que depois a gente vai ver qual que é, mas que explodir uma supernova, eu consigo saber qual que é o intervalo de ângulos que essa supernova me impossibilita, que ela me anula, que ela bloqueia, e como que eu faço, então, que eu subtraio esse intervalo do meu conjunto de intervalos que eu tenho disponível. Então, é um problema aí de interseção de intervalos. Né? Você vai ter que ter poderia pensar em ter alguma estrutura de dados que mantivesse vários intervalos e eu vou ter operações aí de intersectar intervalos, unir intervalos, subtrair intervalos, fazer essas coisas todas. Isso é um problema até que clássico na computação. Isso aparece em programação esportiva, assim, bastante até, intersecção de intervalos, e é difícil. Geralmente, o código não é simples de nada disso. A questão é que, para esse problema, a gente não precisa disso. E aqui vem uma malícia. Vem a malícia de você perceber que a quantidade de ângulos que você tem disponível é só 360. Então, se você quiser fazer a coisa mais besta do mundo, que é um vetorzinho de booleanos, de 0 a 359, e simplesmente marcar
os ângulos que estão indisponíveis e depois liberar esses caras, tá valendo. Você não precisa guardar esses intervalos em alguma estrutura mais elaborada que você vai ter que gerenciar, não. Faz um negócio bem porco mesmo, que vai dar certo. Quer dizer, para cada... a quantidade de supernovas são 10 na quinta supernovas. Tudo bem? Então, para cada supernova, vai ter 2 eventos, né? O evento em que ela explode, então o evento em que ela aparece e o evento em que ela desaparece. Então, são 2 vezes 10 na quinta, vezes uma operação aí da ordem de 360, linear até, que eu posso fazer num vetor lá de flags. Então, olha lá. 2 vezes 10 na quinta, vezes 360, dá 7,2 vezes 10 na sétima. É um valor ok, dá para apostar que isso vai passar no tempo. Né? O time limit do problema é 1 segundo, mas passa. Tá? Essa é a solução, passa. E é isso que a gente vai codar. Né? Tem só que saber como que eu calculo quais são os ângulos. Isso é uma coisa importante. Né? Alguém poderia ficar com medo dessa conta, mas não tem por que ficar com medo dessa conta. Descobrir qual que é o intervalo de ângulos que você vai cancelar. Não exige nenhuma geometria computacional muito avançada. Quer dizer, até botei aqui um exemplo. Se eu quero saber esse ângulo aqui, né, esse ângulo θ, como é que eu posso fazer? Aqui, eu peguei um exemplo meio ruim. Eu peguei um exemplo que o ponto está com coordenada x negativa. Né? Deixa eu fazer o seguinte, vai. Eu vou só aproveitar o plano cartesiano aqui, mas eu vou pegar um ponto x aqui. Né? Como é que eu sei esse ângulo aqui? Se eu sei esse ponto. Esse ponto, x, y. Né? X é essa medida, y é essa medida. Certo? A tangente desse ângulo é y sobre x. Tudo bem? Então, arco tangente dá o ângulo. Arco tangente dá o ângulo. O problema só tem que tomar cuidado justamente com esses pontos que tem coordenada x negativa ou coordenada x e y negativa, ou coisas assim, porque daí o valor do ângulo vai ter que ser somado com 180 ou vai ter que ser somado com 90. Você vai ter que fazer alguma conta aí. Vai ter que considerar, porque a gente sabe aí que a função tangente... A função tangente tem a curva assim. Né? Então, a gente vai ter que tomar cuidado aí com os valores iguais. Enfim, depois a gente faz a conta certinho no código direto. Né? Só tem que considerar, porque se eu fizer aqui o arco tangente de menos 3, 6, ele vai dar um valor negativo, certo? E aí eu vou ter que pegar esse valor negativo, assim como se eu fizer também, se fosse um ponto aqui, né? Se for um ponto aqui ou um ponto aqui, vai dar um valor negativo. Tudo bem? Agora, se for um ponto aqui, vai dar o mesmo valor que seria o ponto aqui, certo? Porque é menos y sobre menos x. E aí eu vou ter que somar com π. Ok? Com 180. Então, eu tenho que pensar nos casos na hora de codar. Né? Para tomar cuidado aí com o arco tangente, mas funciona. O arco tangente funciona. Vamos ver agora só o outro caso. E agora sim eu vou pegar o exemplo que está aqui mesmo. Se eu sei o meu ângulo, né, que aqui no caso o ângulo é 0, inclusive, como é que eu calculo esse valorzinho delta? Esse valorzinho delta, de modo que o ângulo θ menos delta e θ mais delta é o intervalo que eu preciso cancelar. Né? Então, tem que pegar aí essas duas retas tangentes que saem da minha origem e tocam na circunferência. Mas isso também é bastante simples, porque eu posso enxergar aqui um triângulo retângulo, certo? Então, eu tenho uma medida aqui,
que é a medida do lado da distância, né, desde a origem até o centro da circunferência. Tudo bem? E eu tenho essa outra medida aqui, que é o raio da circunferência. Então, essa aqui é a distância da origem para o seno da circunferência. Esse aqui é o raio. Então, eu sei que o raio sobre a distância é o valor do seno desse ângulo delta, certo? Então, é só usar arcosseno. Beleza? É isso. Isso é tudo de conta que a gente tem que fazer, de geometria, para codar. Então, é literalmente trigonometria de ensino médio. Você não precisa de nada de geometria computacional aqui para resolver esse problema. Ok? Tem outras coisas chatas desse problema que eu vou comentar na hora do código, mas, por enquanto, assim, isso é tudo que a gente precisa esboçar. Agora, o resto mesmo é codar. Então, vamos codar. Muito bem. Então, eu vou começar... Eu vou codar from scratch. Não. O tamanho da fonte tá bom, né? Tá. Talvez... tá bom. Minha ideia vai consistir no seguinte. Então, eu preciso ler ali o N, U e V. N é o número de supernovas, U e V é a origem, é a posição do telescópio. Né? Uma coisa que eu vou fazer, para facilitar as contas depois, é trazer a origem para 0, 0. Acho que isso facilita. Então, se a origem está em UV, pega todas as coordenadas que forem dadas na entrada, tira U das coordenadas X, tira V das coordenadas Y. Centra em 0, 0, que facilita a tua vida. Então, eu vou começar... Tá bom, sem querer eu dei um screenshot. Cliquei em coisa errada aqui. É complexo isso, sabe? Explicar a coisa, olhar para vocês, olhar para cá, olhar para lá. É muito simples. Eu sou professor já há muitos anos e eu tenho uma grande dificuldade em raciocinar, especialmente se for raciocínio que envolva algum tipo de cálculo, alguma coisa assim, e explicar para uma pessoa. Vamos lá. Então, eu vou ler aqui as supernovas. Então, eu vou ter a supernova de 0 até n-1. Cada supernova que eu vou ler, ela vai ter aí o seu tempo, a sua duração, x, y e r. Tempo, duração, x, y e r. E eu vou guardar informações sobre essa supernova. Primeiro que a coordenada x e a coordenada y eu vou subtrair ali, né, como eu falei para vocês que ia fazer. Subtrai x, tira u de x, tira v de y. E aí, eu não preciso guardar exatamente o x e o y e o r da supernova. Eu preciso só, uma vez que eu li a supernova, o que é interessante saber é qual que é o intervalo de ângulos que está relacionado àquela supernova. Qual que é o low dela e qual que é o high dela. Quer dizer, o intervalo que ela invalida. Eu vou convencionar que low de I é o primeiro ângulo que a supernova I cancela e high de I é o primeiro ângulo que ela libera. Então, todos os ângulos de low de I até high de I menos 1 estão cancelados. Tudo bem? Então, eu vou guardar esses caras aqui no vetor, low e high de inteiros, porque são valores de 0 a 359, que eu vou calcular. 10 na quinta. Tá? Usando a alocação estática para a infelicidade do Henrique. E aí, eu vou ter uma função que vai receber x, y e r. Essa função vai chamar low high, x, y e r. E ela vai me retornar um pair
de int com int, que são esses dois valores, o low e o high daquela supernova. Então, eu vou guardar aí o low e o high de i naquilo que a função vai retornar, né? E a função só precisa saber disso, né? No centro da supernova e do raio dela. Beleza? Então, aqui eu uso o tie, né? Porque a função está retornando 2 ints e o tie quebra o pair e vai um int para cada variável. Beleza? O legal desse código é vai mostrar algumas coisinhas de C++ também aí. Eu não sou o cara que usa C++ do jeito mais bonito em programação esportiva, né? Tipo, com certeza os códigos Henrique são muito mais bonitos, mas algumas coisinhas eu sei fazer, eu faço para programação esportiva e aí vocês podem também aprender sobre. E eu vou fazer algumas coisinhas aqui também. Além de saber para cada supernova qual que é o seu low, qual que é o seu high, eu vou criar para cada supernova 2 eventos. Né? A supernova ela vai aparecer no tempo t e a partir do tempo t mais d ela vai estar liberada. Então, são 2 eventos de supernova que eu vou criar. Porque eu vou criar uma lista de eventos e vou ordenar essa lista de eventos por tempo. Porque eu preciso processar todos os eventos em ordem de tempo. Né? Apareceu uma supernova, sumiu uma supernova. Eu vou processando para cada instante de tempo, a cada evento que acontece, eu tenho que achar algum ângulo novo, né? Algum ângulo livre para posicionar o meu telescópio, caso o evento seja um evento de explosão de supernova que bloqueie o ângulo para o qual o telescópio está apontado agora. Tudo bem? Então, o que é um evento? O evento é simplesmente dado por um instante de tempo, que é o tempo onde ocorre o evento, e qual que é a supernova que está relacionada àquele evento. É só isso. Podia guardar também um código para saber se é um código de explosão ou de sumiço da supernova? Podia, mas não precisa. Eu posso ter uma flag, por exemplo, que marca se a supernova está ativa ou não. Isso já é suficiente. Na hora que eu processar os eventos, eu vou marcando quais supernovas estão ativas, quais não estão ativas, e eu consigo gerenciar isso para saber se aquele evento é um evento de explosão de supernova ou de desaparecimento de supernova. Então, eu vou ter aí os eventos são dados... É um vetor de pair de int. Eu vou fazer isso... Como eu vou inserindo os eventos, né, um a um, vou fazer com vector, que devo dar pushback. Os eventos. E vou ter também... mas vou fazer isso depois. O vetor de flagzinhas das supernovas estão ativas ou não, vou fazer depois. Agora o que interessa é só inserir os eventos mesmo. Tá? Então, eu preciso inserir um evento. Né? Eu posso fazer um pushback, insere que no tempo D tem um evento da supernova I. Beleza? Isso no tempo D. E depois no tempo T mais D. Importante colocar primeiro o tempo, porque eu vou ter que ordenar esse vetor de eventos com sorte, e o critério da ordenação tem que ser o tempo, né, em primeiro lugar. Então, por isso, dessa forma. Se eu vou dar pushback e chamar o construtor de pair, eu posso usar em placeback, que eu acho melhor. Mais bonitinho. O efeito é exatamente o mesmo. Ok? Oi. Não. Eu preciso saber, inclusive, que os x e y são negativos. Eu preciso saber porque depois, porque essa função low-high que eu vou implementar, ela tem que levar em consideração se x e y são negativos para consertar o valor da tangente, né? Para saber se a tangente vai ter que ser somada com π, com 2π. Aí eu vou começar a minha simulação. Eu vou ter o ângulo θ, para onde eu começo apontando o telescópio. Eu sempre começo apontando na direção 0. Né? Eu vou ter o vetor que vai marcar as supernovas, se elas estão ativas ou não. Vejam que eu ordeno o vetor de eventos. As supernovas continuam na ordem que elas foram dadas na entrada. Né? A supernova 0, a supernova 1, elas são identificadas, inclusive, pela ordem que elas foram dadas na entrada, pelo i, aqui, né? De 0 a n-1.
Aí as supernovas, inicialmente nenhuma delas vai estar ativas, então são N supernovas, nenhuma delas ativas. E eu vou ter, para cada ângulo, um bucket, né, para cada ângulo aí de 0 a 359, um bucket, como se fosse um balde mesmo, onde eu vou colocando as supernovas que estão bloqueando aquele ângulo. É importante, né, que inclusive esse valor que você vai guardar para cada ângulo não seja só 0 e 1. Não pode ser 0 e 1, porque eu posso ter mais de uma supernova bloqueando um ângulo, e aí se uma supernova some, eu vou lá e seto a flag para 0, mas aquele ângulo não tá livre, porque ainda tem uma outra supernova que está bloqueando aquele ângulo, né? Então, para cada ângulo eu tenho que ter um balde, né, um bucket, de todas as supernovas que estão bloqueando aquele ângulo. Inicialmente, está tudo 0, né? A quantidade de supernovas em cada ângulo é 0. Beleza? Então, essas são as coisas que a gente vai usar aí na nossa simulação. Aí eu vou começar a processar os eventos. Então, para cada instante de tempo em que eu tenho um evento relacionado à supernova aí, vamos lá, eu já sei o low e o high daquela supernova. Eu preciso saber se ela está ativa ou não, porque se ela está ativa, ela vai desaparecer. Então eu tenho que liberar todos os ângulos, tirar essa supernova dos buckets dos ângulos entre o low e o high. E se ela não está ativa, eu tenho que ativá-la, colocando-a nos buckets, certo? Então, se a supernova está ativa, eu vou desativá-la. Eu vou desativá-la e aí vou percorrer todos os ângulos, desde o low de I até que o J seja diferente do... Até que o J seja igual ao high de I. Né? Então, enquanto o J for diferente do high de I, J mais J mod 360, certo? Porque eu vou ter que fazer... Às vezes acontece, né? Você pode começar do ângulo 270 até o ângulo 45. Você vai incrementar de 1 em 1, certo? Até chegar no ângulo high. Chegou no high, é a partir dali que está livre. Então, enquanto não é high, você vai alterando o bucket. Tudo bem? Então, aqui, bucket de J menos menos, porque a supernova está desaparecendo. Beleza? Simples, né? Se não, eu vou ativar a supernova e fazer a mesma coisa, só que colocando a supernova nos buckets. E agora, nesse momento, se eu estou ativando a supernova, pode ser que ela tenha invalidado o ângulo θ. Né? Aqui eu vou ter que verificar se o bucket de θ passou a estar bloqueado. Né? Se acontece aqui de o bucket do θ ter uma supernova. Porque o θ antes não tinha supernova ali, mas pode ser que agora tenha supernova. E aí eu me ferrei. Né? Então eu preciso encontrar um novo ângulo para poder fazer aí preciso encontrar um novo ângulo para θ. Eu vou implementar uma função chamada de min_free, que encontra o primeiro bucket que está livre, o primeiro ângulo mesmo, o primeiro valor de ângulo de 0 a 309 que está livre, se existe algum. Tudo bem? Se não, retorna menos 1. Então, se θ aqui é igual a menos 1, eu já posso, inclusive, printar lá o menos 1, que é a resposta de acordo com o problema, né? Quando você não tem escapatória, é tipo uma situação assim, que todas as supernovas estão bloqueando todos os ângulos. Então, eu vou lá e printo menos 1. E acabou o programa. Né? Se não, o θ ele encontrou um novo ângulo. E aí eu preciso guardar esse valor de θ em algum lugar para printar a resposta depois. Né? Eu não falei sobre isso, mas a resposta ela tem que ser uma lista
é, em cada tempo, qual é o ângulo para onde você vai. Né? Eu não vou printar agora o θ, por quê? Porque eu estou considerando os eventos um a um. Então, pode ser que eu tenha mais de um evento de supernova no mesmo instante de tempo. Então, pode ser que eu processei ali, sei lá, no instante zero, teve 3 supernovas e as 3 causaram a mudança do ângulo θ. Só que, na verdade, vai importar só a última, certo? E o enunciado do problema é bem claro quanto a isso. Os tempos têm que ser todos distintos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou guardar esses ângulos num vetor temporário, depois eu processo esse vetor linearmente e pego apenas os últimos ângulos de cada tempo. Entendeu? Diga, Dubi. Além de que seria errado, né? Tentando, porque se depois você encontra um campo contra o θ, você teria pintado coisas antes. Exatamente, daí teria dado problema, né? Quer dizer, porque é no mesmo tempo. Então, se eu printei ali um intermediário, tá errada a resposta, porque vai explodir uma supernova ali e vai bloquear aquela direção. Então, não pode mesmo imprimir, né? Tem razão. Não é só porque o problema diz que não pode imprimir mais de um ângulo por questão de tempo, é porque a resposta era errada, inclusive. Né? Então, eu vou fazer aqui um vetor temporário, que é onde eu vou... não é int, né? É ii, porque é o tempo e o ângulo, onde eu vou guardar aqui. Então, tmp, em place back, o tempo e o ângulo θ. Beleza? T e θ. Ok. Terminou a simulação, eu preciso processar esse vetor temporário, né, para pegar apenas os últimos ângulos de cada instante de tempo e dar como resposta. Então, eu vou fazer isso com um vetor que vai ser a resposta de verdade. E o que eu vou fazer é o seguinte: para cada tempo e θ que eu tiro lá do vetor temporário, eu vou, a princípio, colocar o tempo e o θ no vetor de resposta, mas primeiro eu vou comparar se o tempo t não é igual ao último t que está gravado no vetor de resposta. Porque se o tempo t o tempo t for igual ao t ao último t que foi gravado no vetor de resposta, o que eu vou fazer não é um emplace back, eu vou só sobrescrever, entendeu? Eu vou só sobrescrever, porque daí o que vai ficar no vetor é o último, beleza? Então, para isso, eu vou só guardar aqui também a posição de qual que é a última posição válida do vetor. A princípio, vou colocar aqui 0, porque daí eu faço assim, ó. Se a posição é maior que 1, quer dizer, já teve aí alguma coisa maior que 0. Já teve alguma coisa aí que foi inserida no vetor. E o t é igual à resposta posição menos 1, ponto first. Né? Aí, o que eu vou fazer é simplesmente a resposta na posição menos 1 recebe ii tθ. Quer dizer, sobrescrevo na posição menos 1, na última posição do vetor, sobrescrevo e coloco t com θ. Se não, aí sim eu dou o emplace back. Tudo bem? Aí tem que, claro, no caso em que eu dou o emplace back, eu preciso incrementar o pos, né? Porque eu criei essa variável justamente para isso. Aí eu imprimo a resposta. Então, imprimo... Primeiro tem que imprimir o tamanho, né, desse vetor e os seus elementos. Vai dar um problema aqui só porque eu estou usando θ para o ângulo da simulação. Aqui eu instanciei essa variável θ. Então, aqui no alto, não podia chamar de θ, eu vou chamar de tal. Ângulo tal. Bru. Tal. Tal. E tal.
%d, nt tal. Beleza? Tá, vou tirar essa chave aqui. Vai. Alguma dúvida sobre a função main? Não tão difícil, né? Tranquilo. Hã? Por enquanto. A gente tem que implementar... Não é tanta coisa para implementar também. Tem que implementar esse min free e o low high. Certo? É só. Vamos embora. Então, a função low high, vou começar por ela. Vai retornar o low e o high de uma supernova. A supernova é dada por um x... Aliás, eu já vou pegar aqui em double, né? Por mais que os x, y e r fossem inteiros lá na função main, mas aqui eu vou receber já em double, para não ter problema. Então, eu preciso... Primeiro de tudo, eu vou calcular esse ângulo tal, que é arco tangente de y sobre x. Pô, já fiz uma divisão por x, já tem que acender a luzinha, que vai que x é zero. X pode ser zero? Pode, com toda certeza. Né? Então, se x for zero, dá ruim. Na verdade, tem vários casos aqui desse arco tangente que eu vou querer processar, e eu vou criar uma função para processar esse arco tangente, porque senão vai poluir demais esse meu low high aqui. Eu vou colocar um meio arco tangente, que recebe o x e o y e calcula esse ângulo tal, que é o ângulo que aponta para a direção do centro da circunferência, da supernova. Tá bom? Aí, vou calcular aquele delta. O delta era mais simples, né? Era simplesmente o arcosseno de r sobre a distância da origem, que agora é 0,0, para o centro da circunferência. Então, a distância é muito simples, né? A raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, teorema de Pitágoras. Beleza? E esse é o delta, sem maiores pegadinhas. E aí, a princípio, o meu low seria tal menos delta, e o meu high seria tal mais delta. Mas esses valores são double, certo? E eu preciso agora achar os inteiros correspondentes. Né? Qual que é o primeiro inteiro que esse intervalo real, low high, bloqueia? E qual que é o primeiro inteiro que esse intervalo low high libera? Esses são os valores low linha e high linha que eu tenho que devolver lá no final. Eu poderia fazer alguns esquemas aqui usando a função ceil, floor, né? Tentar arredondar esses caras para os inteiros mais próximos. Inclusive, importante mencionar que tudo aqui está em radianos, tá? Ainda tem que converter para graus, mas isso é o de menos. Eu poderia brincar um pouquinho com teto e chão. Na boa, eu tentei no meu código e não consegui. Não deu certo. E eu tive que apelar. Eu fui apelão e eu vou mostrar a gambiarra que eu fiz. Tá? Eu fui apelão. Eu já vou mostrar o que eu fiz. Só antes, deixa eu primeiro botar o low e o high no intervalo 0 e 2π, porque, assim, eu tirei delta, botei delta, eles podem ter saído do intervalo 0 e 2π, mas isso é simples, né? Se low é menor que 0, low mais recebe 2 vezes π. Deixa eu declarar π, inclusive, tem vários jeitos de fazer isso. Eu gosto de π colocar como... Como é que eu fiz aqui? Tem alguns jeitos possíveis? Não, tá. Eu fiz 2 vezes a cosseno de 0. Vai. Acho que 2 vezes a cosseno de 0 é melhor. Então, eu botei low
mais recebe 2π. Se high é maior ou igual a 2π, high menos recebe 2π. Beleza. E tem que converter para radiano. Converter para radiano é multiplicar para uma constante. Né? Vou multiplicar por uma constante que faz essa conversão, que eu vou chamar de R2D. Né? Radiano para grau. Né? Radian to degree. Então, multiplica aí por essa constante que faz a conversão. E pelo menos agora eu já estou com low e high no intervalo entre 0 e 360, mas ainda são double. Né? Preciso achar os inteiros, low linha e high linha, que são bloqueados e liberados por esse intervalo real, low high. O que eu fiz foi o seguinte. Julguem-me, se forem capazes. Tá? Mas é o tipo de gambiarra que garante que funciona também. Eu comecei com low em low menos 2, porque assim, menor que isso não vai ser, tá bom? Eu quero o menor inteiro que é bloqueado por low. Então, enquanto low é menor, enquanto low linha é menor que low, só vou mudar aqui para double, porque para comparação ser entre doubles, menor que low, o problema é que ponto flutuante tem aquelas imprecisõezinhas, né? E eu estou falando que menor, menor mesmo, menor estrito. E pode ser que pode ser que essa comparação dê um resultado inesperado. Então, para garantir que é menor estrito, eu vou só declarar um epsilon aqui, tipo 10 na menos... 10 na menos 10, acho que é suficiente. Às vezes eu uso 10 na menos 9, acho que 10 na menos 9 também vai funcionar para o problema. E vê o que passa. Porque eu não quero que o low linha seja apenas menor que low. Ele tem que ser menor que low menos epsilon. Né? Porque pode ser que o low linha seja igual ao low, só que ele vai identificar como menor, por causa de erro de precisão. Então ele tem que ser menor que o low menos epsilon. E aí low linha mais. Beleza? Então o for vai ser interrompido quando essa condição não for verdadeira. Então é quando eu encontrei o primeiro low linha que é bloqueado. E é claro que isso aqui pode dar ruim, no sentido de tirar fora do intervalo 0,359. Então ainda vou fazer low recebe low mais 360 mod 360. O high é algo similar, né? O primeiro cara que é liberado pelo intervalo, então vou fazer high recebe high menos 2. Que engraçado. Tá bom. É que eu tô vendo um código aqui que tá numa versão que não é a versão que passou. Mas eu sei o que eu fiz na versão que passou. Então, enquanto o high é menor ou igual, enquanto o high linha é menor ou igual que o high, certo? Então, ele tem que ser menor ou igual que o high, mesmo mais epsilon, tudo bem? High mais, e no final também traz o high linha para high mais 360 mod 360. Deixa eu ver no código que passou se foi isso mesmo que eu fiz. Exatamente. Que não é o código que está lá. Então tá bom. E é isso. Foi essa minha gambiarra aqui para achar os ângulos, né? Funciona. Não me julguem. Tá bom? E não é ineficiente. Eu só chutei 2 números para trás. Vou testar e cada for tá testando aí, sei lá, 3 números, 3 valores. Tá tudo bem. Né? Isso aqui não é ineficiente. Não é bonito, mas dá a resposta certa e não é ineficiente. Tá bom? Deixa eu só implementar esse myAtan. Double x
double y. Rapidinho aqui, porque o nosso tempo está começando a ficar escasso. Primeiro caso é ver se o x é zero, né? Que eu não posso... Porque o que eu queria fazer seria retornar o valor de arco tangente de y sobre x. O problema é que x pode ser zero. Então, eu já começo logo de cara descartando o caso em que x igual a zero. Nesse caso, eu vou ver, bom, o y também é maior que zero, porque se x for igual a zero e o y for maior que zero, o valor que eu tenho que retornar é π sobre 2, certo? Se não, o valor que eu tenho que retornar é 3π sobre 2, né? Que é menos π sobre 2, 3π sobre 2. Beleza? Então, para quem está perdido aí, né? Então, se x é zero e y é maior que zero, o ângulo é π sobre 2. Se y é menor que zero, o ângulo é 3π sobre 2. Beleza? Ok, então para x igual a zero está resolvido. Agora sim eu posso pegar aqui o valor de arco tangente e eu preciso só fazer alguns testes, né, que vão depender... bom, se x e y são ambos maiores ou iguais a zero, eu não tenho nada para arrumar. Mas, dependendo se um ou outro for menor que zero, eu vou ter coisas para arrumar, né? Então, eu vou começar com x maior ou igual que zero e y menor que zero. Então, se eu estou nesse quadrante aqui, né, com x maior ou igual que zero e y menor ou igual que zero, nesse caso, eu sei que o ângulo vai dar negativo, certo? Então, eu preciso somar com 2π. Então, vou chegar aqui e vou somar com 2π. Vou pegar agora o caso do x menor que zero mais o y maior ou igual que zero. Nesse caso, eu estou nesse quadrante aqui. O ângulo que ele vai me dar vai também estar errado, né? Porque ele vai me dar um ângulo também negativo, porque só um dos valores está negativo, certo? O x é negativo, o y não negativo, então ele vai dar um ângulo negativo. E eu vou ter que pegar o ângulo e somar com π para obter o ângulo certo, certo? Então, het mais recebe π. E, por último, o caso do x, do x e y, ambos menores que zero. Que daí o ângulo vai dar positivo, né? Só que eu preciso somar com π também. Beleza? Porque os sinais de menos vão cancelar, tanto do x quanto do y, mas eu preciso pegar o ângulo e somar com π. Ok? É isso. É isso. É isso. Alguém viu alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Sim, está falando uma função, que é a função do encontrar o menor free, mas isso é fácil porque o bucket é só um vetor de 0 a 99, é só achar o primeiro zero nesse vetor, né? Então aqui não tem nada de especial. Então eu vou receber aqui um vetor e vou retornar o primeiro zero que eu encontrar. Então, j de 0 a 359. Se o bucket de j for 0, retorna j. Se não encontrar nenhum j, retorna menos 1. É isso, né? Beleza? Alguma observação, pessoal? Todo mundo conseguiu aí acompanhar? O código era comprido, né? Mas nada também tão absurdo. Assim, vendo agora feito, nada tão absurdo. Na hora de codar, muitas coisas podem dar errado. Na hora de codar... Vamos testar aqui. Ixi!
Deu 1 milhão de erros de compilação, mas deve ser coisa besta, assim. Nossa, tem define com ponto e vírgula. Isso já vai resolver todos os erros, vamos ver. R2D não foi declarado, mas é radiano para grau, então eu tenho que dividir por 2π e multiplicar por 360, certo? Então é só 360 dividido por 2π. Beleza? E é isso. Pegar uma entrada. Toin, toin. Vou tentar. Peraí. Já dou um zoom no terminal. Deixa eu... Só que eu vou ter que fazer assim para dar zoom no terminal. Eu vou ter que dar Ctrl X. Ctrl mais. Põe... Ah, não funciona. É que eu uso terminal no Emacs também. É tudo no Emacs. Eu teria que descobrir como é que eu faço para dar zoom no terminal do Emacs. Eu não sei. Ah. Beleza, ele achou respostas, não são as respostas do caso de teste aqui, mas achou respostas, está tudo bem. Tá certo, tá? As respostas estão certas. Eu sei, porque eu já testei isso antes. E é que eu uso a estratégia de pegar sempre o menor ângulo disponível. Então, esses são, de fato, os menores ângulos disponíveis para esse caso de teste. E aqui, -1, que também é a resposta. E eu vou submeter. Toin. Tá rodando. Aê, passou! De primeira. Ninguém tá vendo aqui que recebi alguns runtime, né? Runtime eu recebi. Esse runtime era justamente quando eu tava com um problema que no meu computador dava certo. Quer dizer, todos os computadores que eu tinha dava certo e eu não conseguia descobrir qual que era o problema, mas eu achei o problema. E tinha a ver com isso aqui. Só vou comentar rapidinho, sei que já deu horário, mas tinha a ver com isso aqui. Porque ao invés de eu chutar a bola da barraca e fazer isso aqui, para normalizar o low e o high, para garantir que eles estavam entre 0 e 159, eu botei uns ifs aqui, porcos, e dependendo do caso, dependendo do compilador e dependendo do caso, acabava escapando e dava tipo um high de 360, um low de -1, mas eu demorei muito para achar, e eu até agora não entendo por quê. Estava errado. Eu não entendo por quê. Assim eu garanto que dá certo. E detalhe que depende da versão do compilador. Então, assim, é realmente muito estranho. Muito estranho. Galera, vamos ficar por aqui. Obrigado a todos pela presença. E até semana que vem. E agora eu vou parar o OBS lá. Stop.